Diletos amigos, saudações a todos. Sejam bem-vindos ao Semcast, o podcast da Clínica Sem. Uma série em audiovisual com discussão, esclarecimento, dicas e até algumas provocações sobre bem-estar e saúde. Meu nome é Anderson Rodrigo, serei seu host. E o assunto de hoje é tabagismo e doença vascular. Para o episódio de hoje, trazemos o Dr. Charles Zangotti. Dr. Charles. Obrigado pelo convite. Também trazemos a doutora Bruna. Obrigada pelo convite também. Eu que agradeço. Dr. Charles é cirurgião vascular e ele vai esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que para começar, a gente tem que falar a relação entre o tabagismo e o desenvolvimento da doença vascular, né? Uma coisa muito importante no estudo das doenças, não só da doença vascular, é a gente conseguir estabelecer uma relação de causa e efeito. Então, isto causa isto, né? Se eu tiver a pressão arterial alta, descontrolada, quais doenças isso vai me causar? Se eu tiver diabetes, uma glicemia muito alta, o que isso vai me causar? Obesidade. E isso entra também alguns fatores de risco que a gente fala que são externos, né? E o cigarro ou o tabagismo é um deles. Então, quais são as doenças que o cigarro pode causar? Isso você faz estudos, você pega um grupo populacional, quem fuma, quem não fuma, dentro do grupo que fuma, quem fuma mais, quem fuma menos, para tentar estabelecer uma relação de causa e efeito. Isso hoje já é muito conhecido, Anderson. A gente já sabe, todo mundo sabe, cigarro faz mal. Sem dúvida. Não tem, assim, uma coisa que o cigarro faça bem, né? E faz mal para muitas coisas. A principal delas é o câncer. A gente tem hoje um aumento na incidência de câncer, e isso não é só pelo diagnóstico, nem só pela longevidade dos pacientes. Provavelmente tem uma questão alimentar, dos alimentos ultraprocessados, agrotóxicos, mas também do cigarro, né? O cigarro que era moda lá atrás, ele ficou meio aí, a gente conseguiu combater bem. Você vê, antigamente a gente fumava nas aeronaves, Sim. a gente fumava no restaurante, né? Então a gente já teve algumas leis aí, a gente tinha cigarros de chocolate na nossa infância, você deve lembrar. Então já teve algumas leis aí que melhoraram, mas hoje parece haver um recrudescimento do cigarro. Até a gente vai falar mais sobre isso. Mas, para a circulação, de uma forma geral, a primeira coisa maléfica do cigarro é em relação ao próprio sangue. Então, o cigarro, ele engrossa o sangue, assim, literalmente dizendo, né? Ele altera os fatores de coagulação, ele altera algumas proteínas do sangue, ele torna o sangue mais viscoso. E qual a consequência disso? O sangue mais viscoso, ele causa trombose. É o quê? Entupimento. O sangue é fluido, é como se fosse essa água, é como se fosse um líquido, né? Se ele engrossa, né, como você está fazendo ali um bolo, vai colocando farinha, uma hora engrossa, aquilo vira uma massa. E a trombose, ela não é nada mais do que a obstrução da passagem do sangue. Então, você forma um coágulo ali e tem a obstrução dessa passagem do sangue. Mas antes disso, quando cita-se o cigarro, a gente está falando sobre o tabaco ou de as outras substâncias que contém nele? Sim. A pessoa que fuma tabaco em si. Sim, é o famoso cigarro de palha. Cigarro né? de palha. Sim, o cigarro de palha, ele é prejudicial, né? A gente imaginar, poxa, o fumo, ele é uma planta, né? Então, eu vou fazer o fumo através daquela planta, né? Você, nos mercados mais antigos, no norte, no nordeste, você ainda vê o fumo de corda, né? Então, mas aquele também faz mal. São propriedades intrínsecas dessa substância que é o tabaco. Certo. Obviamente que isso a gente já sabe hoje com a cumplicidade da indústria do tabaco, né? Ou seja, isso é proposital, né? Foram acrescidas substâncias
viciantes ao cigarro. Eu falo para todos os meus pacientes, olha, eu sei que é difícil parar de fumar. Eles falam, por que, doutor? O senhor fuma também? Eu falo, não, mas porque muitos dos meus pacientes fumam e a gente sabe que é difícil parar de fumar, né? Agora, antigamente, não existia ajuda, né? Você não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje nós temos medicamentos, nós temos adesivos, nós temos chiclete de nicotina, né? Então, nós temos grupos de apoio, tipo dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos. A gente tem programas, inclusive do governo, para esses grupos de apoio para parar de fumar, porque a gente sabe que é difícil. Então, existe um tratamento, mas o principal, tem que querer. É força de vontade. Se o paciente não quiser, nada disso ajuda. E por que a gente tem tanta coisa hoje, leis? Porque a gente já sabe que o prejuízo financeiro do cigarro é muito grande. O dinheiro que a gente vai gastar, e aí como sociedade, como país, os convênios, né, o próprio SUS, com o tratamento das doenças relacionadas ao cigarro é muito grande. É um caminhão de dinheiro, é igual a epidemia de acidente de trânsito. Então, por que a gente tenta diminuir os números? Porque o buraco lá na frente é muito grande. Agora, tem essa questão do cigarro com câncer, como eu falei, e tem essa questão do cigarro com a circulação, que são os principais. Mas o cigarro afeta vários outros problemas, né, doenças de pele, doenças autoimunes e por aí vai, né? Mas em relação à parte da cirurgia vascular, que é o meu caso, tem essa questão da viscosidade do sangue, então de engrossar e formar um coágulo. E aí o que acontece? Se esse coágulo é no cérebro, você vai ter um derrame, um AVC. Se é no coração, um infarto. Se é no rim, vai perder a função renal, vai ter que ir para a hemodiálise. Se é na perna, é a famosa trombose, né? Pode causar uma amputação. No intestino, uma doença pouco conhecida da população leiga, que é a isquemia mesentérica, mas extremamente grave, né? Mortalidade próxima de 100%. Então, são doenças graves, doenças que são devastadoras, porque você pode não morrer com AVC, mas você pode ficar na cama pelo resto da vida, uma sequela definitiva, né? É muito ruim. Mas tem um outro lado do cigarro, que é o quê? O envelhecimento natural das artérias é a aterosclerose. Então, o que é isso? O nosso corpo vai envelhecer. Depois dos 40, 50, 60 anos de idade, isso é natural. E hoje a gente vive muito. 90, 100 anos e vive bem. Só que vamos envelhecer. E aí o que acontece? A aterosclerose é um endurecimento da artéria junto com a formação de placas. E nós já sabemos que existem fatores de risco que aceleram esse envelhecimento natural. Então, por exemplo, eu já falei alguns aqui: pressão alta, diabetes, obesidade e o cigarro. Tabagismo. Então, o tabagismo, ele aumenta essa formação de placas. E aí a placa ela vai estreitando o vaso. E o organismo vai tentando compensar. Então, para você ter uma ideia, Anderson e Bruna, com 50% de estreitamento, o nosso organismo ainda consegue compensar isso. A partir daí já fica muito difícil. Então, uma placa de 70% só está passando 30% de sangue. A grande maioria do vaso está obstruída. E aí você vai ter infarto, derrame, trombose. Então, essa segunda má influência do cigarro na circulação também é catastrófica. Mas a ação do tabaco é diretamente no vaso ou ele produz substância para aumento da placa, por exemplo? Então, é o processo inflamatório do ele tem uma ação, vamos dizer assim, pró-inflamatória, né? Mas tem uma ação nas próprias células endoteliais.
assim como ele tem uma ação nas células quando ele causa a mutação, né, que vai dar o câncer. Então, ele atinge diretamente. E isso, Anderson, é questão de minutos, tá? Você fumou, com 7 minutos o cigarro já está te fazendo mal. Uhum. E não tem um número. Muita gente fala assim, não, doutor, mas eu fumo pouco. Não existe esse número, né? Você fumou um cigarro, ele já está fazendo mal. Lógico, quanto mais cigarros, pior. Mas a partir de um cigarro já está sendo prejudicial. E tem uma coisa interessante. Você parou, fumou 10, 20 anos, parou de fumar hoje, você só vai ver o benefício daqui 10, 20 anos. Entendeu? Tanto para câncer, quanto para circulação. E às vezes não vai ver o benefício no caso do DPOC. O que é o DPOC? Né? É a doença pulmonar obstrutiva crônica, é o famoso enfisema. Né? A pessoa que fuma durante muitos anos, além do risco de câncer, além do risco de problemas vasculares, ele vai ter um problema pulmonar, um problema de respiração. Tem pacientes que ficam dependentes de oxigênio. Você imagina o que é isso? Onde você vai, tem que levar uma maletinha de oxigênio. Isso deve ser terrível, né? E isso é causado pelo cigarro. E muitos desses DPOC, né? Ou seja, essa alteração na árvore, nos alvéolos pulmonar, elas são irreversíveis, mesmo você parando de fumar. Ah, doutor, mas eu já parei há 10, 20 anos. Sim, mas você fumou 40. Isso aí houve um estrago. Então, assim, a hora de parar de fumar não é amanhã, é hoje, é agora, entendeu? Sim. Porque já tem um estrago e a partir de se parou hoje, você vai ter um benefício muito grande. Então, por exemplo, em termos de câncer, a gente precisa esperar 10 anos para você parar de fumar, para você dizer, olha, realmente eu estou livre da influência eu vou voltar a ser o que é a população normal. O que é a população normal? Então, dentro daquilo que a gente falou da relação de causa e efeito. Num estudo, eu vou voltar a ser uma pessoa que nunca fumou. Você precisa ficar 10 anos sem fumar para a sua incidência, a sua chance de ter um câncer voltar a ser igual ao de um indivíduo que nunca fumou. Tá certo? E na circulação também não é diferente. São 10, 20 anos sem fumar para eu conseguir tratar, reduzir aquela placa. Hoje a gente tem medicamentos, estatinas, antiagregantes, remédios que conseguem diminuir a placa, mas eu preciso ficar ali muitos anos sem parar de fumar para eu conseguir uma eficácia no tratamento. Certo? Você disse, né, que antigamente o cigarro era moda, porque era bonito, né? Se tá no carro, as pessoas fumavam, mas porque era mais bonito e na época era bem moda mesmo. Não sei se era propaganda. Pode ser. Só que hoje a gente vê que tem outros meios além do próprio cigarro. Hoje a gente vê esses famosos vapers, né, os cigarros eletrônicos ou até mesmo os famosos narguilés, né? E em consulta, toda vez que eu vou conversar com alguém, uma das perguntas é, você fuma? Aí a grande maioria, falo mais a parte dos jovens, não digo nem da parte mais velhas. Ah, não, mas só de vez em quando narguilé, ou às vezes cigarro eletrônico. E hoje acomete muito mais a parte dos jovens mesmo, né? E hoje a gente já vê vários estudos, né, falando do quão agravante às vezes pode ser pior do que o próprio cigarro. Como que você pode também falar sobre essas modas, principalmente o que esses jovens, que hoje a gente vê, né, notícias, jovem fica internado ou morre por uso desses cigarros eletrônicos ou até mesmo de narguilés, né? O que você pode falar, principalmente para esse público mais jovens, não só para os jovens, mas também para os mais velhos, o quão agravante também é porque também está na moda hoje, né? Bruna, essa pergunta é muito pertinente e interessantíssima. O Dr. Anderson falou das propagandas. Tinha uma propaganda muito famosa, que era da Marlboro, né? E que era um cara lá, e ele sempre era sempre muito glamouroso, estava num iate, estava como cowboy, estava, né? Então, ele teve câncer, né? Processou a Marlboro,
né? Acho que isso foi importante, porque a partir daí a gente viu que realmente tem um limite, né? Então, porque antigamente era normal fumar, por exemplo, nos filmes, era um reflexo da sociedade, né? E a cultura cinematográfica, ela representa isso. Hoje a gente assiste uma novela, um filme, e você não vê mais ninguém fumando, né? Há e aí você assiste um filme antigo e o jornalista fumando e tal. Então, a cultura ela vai mudando, né? Mas às vezes é em um movimento de ondas, né? E agora a gente está na crista da onda dessas novas tecnologias do cigarro, né? Então são cigarros eletrônicos, os narguilés, né? Eu diria até que é uma modinha, né? Esse negócio ele tem algum componente químico, alguma coisa nisso? Sim, sim. Essa é a grande questão. Como eu falo, a indústria ela sempre vai produzir aditivos ao tabaco, à nicotina, né? E esses aditivos chegam a ser pior até do que o cigarro em si, do que a essência, do que a planta, né? Então, e o indivíduo ele faz o raciocínio inverso. Então ele acha que o narguilé não faz mal porque não é cigarro. E muito pelo contrário, né? E vicia também, né? E o cigarro eletrônico hoje é uma pandemia, né? E vale ressaltar que não... porque o cigarro, assim como o álcool, a gente fala que são drogas, né? Que são aceitas, inclusive na legislação, exatamente, lícitas. O cigarro eletrônico não é lícito, tá? Você não pode comercializar, né? Tudo que tem hoje é contrabando. É clandestino. É contrabando. Mas é uma indústria que está crescendo muito. Por quê? Porque não tem a fumaça, não tem aquele cheiro, ou melhor, tem até outros cheiros que você outros pode sabores, colocar, exatamente, né? que sabor já começou, melancia, melão, que já né? começou com cigarros que eram mentolados, isso aí. E aí você esconde no bolso, você coloca ali no carro, né? Mas os jovens que, né, são muito da modinha, hoje, infelizmente, você vai em um grupo de jovens, num barzinho, numa festa, tá todo mundo usando cigarro eletrônico. E a gente já sabe, ainda tem poucos estudos, mas já estão direcionando, diz que faz mais mal do que o cigarro. E a gente, de vez em quando, a gente vê algumas coisas ridículas. O indivíduo fumou uma substância que nem se fuma, alguma outra coisa, e foi parar na UTI. Então, os jovens têm que tomar muito cuidado com isso, né? A gente, quando é jovem, a gente acha que nada vai acontecer. Não pensa no amanhã, né? Exatamente. Você pode tudo. Você tem uma questão de... Você está formando a sua personalidade, então você quer participar do grupo, então está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Eu fui desafiado para fazer isso, né? E aí o apelo é aos jovens e aos pais, que eu acho que é até mais importante, porque hoje eu posso dizer como pai, a gente tende a terceirizar a educação. Então a gente quer que a escola crie o filho, a babá, entendeu? A mãe do amigo, menos a gente, porque a gente está ocupado, a gente tem muitas tarefas, a gente tem que estudar, trabalhar, tem que divulgar. Então, mas isso vem de casa. Então, é óbvio, assim como a alimentação. Pai e a mãe é obeso, pai e a mãe fumam, o que você acha que vai acontecer com a criança? Eu acho que é muito natural, né? Exatamente. Né? Ou o pai e a mãe não estão presentes, não conversam. Isso é muito importante. Se você não conversar com seu filho, alguém vai conversar. E aí você prefere o quê? Que ele ouça a sua versão ou a versão de sei lá quem? Né? Então, mas é uma pandemia hoje. A gente está atrasado em termos de legislação. Né? A gente está atrasado, talvez porque a gente tenha tantos problemas que ninguém está muito aí, quem quiser que fume o cigarro eletrônico, até porque é caro,
é caríssimo, eu diria, né? O próprio cigarro já é caro, né? Sim, Uma das hoje. coisas de diminuir... Acho que hoje a média de um cigarro eletrônico é em torno de uns R$ 100, mas você pode dar uma tragada, sei lá, tipo 100 tragadas, mais ou menos, sei lá. Eu tô dando uma média, não sei nem se é isso, de fato. Mas aí o mais barato vai uns R$ 90, R$ 100, mas chega aos 100, 300, R$ 400, dependendo, né? Dependendo do fabricante. Ou até mais, eu não sei. Mas acho que a média, acho que o mínimo é uns R$ 90, R$ 100. Relativamente... Não, é caro, né? E uma das, né, o cigarro hoje mesmo, o cigarro convencional também é caro, né? O imposto é altíssimo, já para tentar frear que as pessoas comprem, né? Agora, é interessante a gente ver que o lobby da indústria é muito grande, porque, por exemplo, vamos voltar a falar do cigarro convencional, né? Que houve um avanço muito grande, mas a gente nunca conseguiu proibir. Eu também não estou dizendo que essa é a forma, mas é só para a gente entender que já tem vários estudos mostrando que aquilo ali, né, não faz bem à saúde e ainda assim é uma droga lícita. Assim, existem estudos, né? Existem trabalhos que produzem esse tipo de informação. Mas do ponto de vista do que eu já li, é que juridicamente eles não conseguem provar uma causalidade do tabaco ou do cigarro com algumas doenças. Porque dados estatísticos, através disso, inclusive quem foi contratado foi um estatístico para provar que matematicamente não é correto. É lógico, os números... Eles falam que existe uma relação, mas não de causa direta. Os números, eles podem ser manipulados, a gente sabe disso. Mas é o lobby, né? A indústria é igual a questão dos agrotóxicos, né? Nas plantações. É uma questão que o capital fala muito forte, então é difícil. Agora, se a gente conseguiu controlar, eu acho que com a questão da educação, né? Uma propaganda positiva de você ter uma vida saudável. Hoje a gente está numa geração que há um culto ao corpo, ao físico, à beleza muito grande, né? Por quê? Hoje a gente tem as mídias sociais, a exposição na internet. Então, acho que a gente tem que ir por aí. Mostrar para o jovem que isso vai fazer mal para a pele dele, para o desempenho sexual dele, para o desempenho físico dele, né? O cigarro, a gente sabe, está relacionado com impotência. Mas com relação à mídia, assim, não é o foco, mas por isso que existem essas imagens que são editadas pelas próprias empresas, né? Então você tira uma foto sua, mas sai outra coisa lá. Acho que eles não se preocupam com ela porque ele pode modificar isso aí, entendeu? Sim, porque esses jovens que estão aí, né? Muitos deles, quando vai postar a foto, tira para o pai não ver que está fumando cigarro eletrônico. E não né? causa cheiro na roupa, né? Diferente de um cigarro convencional que a gente fica com cheiro, né? E esses novos, a gente não sente esse cheiro, né? Na roupa, ou até mesmo no carro, né? Mas, assim, um episódio que me marcou muito, na verdade, um paciente, foi uma paciente que tinha trombogite obliterante. E eu até te perguntar para você explicar à população. Não é muito conhecido, quase ninguém ouve falar, mas era uma paciente que era tabagista e a doença tem uma íntima relação. E assim, essa paciente ela foi perdendo os membros, sendo literalmente fatiados, né? Bom, o cigarro, como eu disse, né, ele altera a circulação e não cheguei a falar dos problemas, mas vamos lá. Então, quais são os problemas? O principal é infarto e derrame, né? Então, isso aí já... Agora, em relação ainda à questão vascular, então nós temos a ateroscleroses, como eu falei, os aneurismas, que é o contrário, então a aterosclerose há uma diminuição da luz da artéria, o aneurisma há uma dilatação, mas é tão devastador quanto, e é uma fraqueza da parede da artéria, então está relacionada ao cigarro. Agora, tem a tromboangite obliterante. Isso é uma doença que foi descrita, né, por um cientista, Léo Birger, e o que ele observou?
que algumas pessoas, né, elas adoeciam mais precocemente do sistema vascular pelo cigarro. Então, em vez da doença aparecer com 50, 60 anos, como eu disse, né, e aí é aquela história, quando você é jovem, você está fumando ali, você acha que não vai acontecer nada, mas dali 20 anos que você vai ver o efeito deletério daquilo. A doença acomete pacientes jovens, então pacientes com 20, 30 anos, com problema de circulação seríssimo e todos relacionados ao cigarro. Então, ele descreveu essa doença e o que a gente entende hoje? Algumas pessoas, elas são mais suscetíveis, elas são mais reativas, elas são mais pró-inflamatórias à questão do cigarro. Tá certo? Então, é como se fosse uma alergia ao cigarro. Para o leigo entender, né? O cigarro faz mal para todo mundo, mas tem algumas pessoas que têm como se fosse uma alergia ao cigarro. E, curiosamente, são as pessoas que têm um vício mais forte, então deve ter uma questão de neurotransmissor aí também, que a gente ainda desconhece, né? Porque o que acontece? A pessoa perde uma perna. Só que ela não perde uma perna de uma vez. É um detalhe. Mas o indivíduo que tem uma aterosclerose com 50, 60, 70 anos, muitas vezes quando ele toma um susto, um infarto, um derrame, perde uma perna, ele fala, a partir de hoje nunca mais eu fumo. O tromboangiítico, ele perde uma perna e é um processo, ele demora um ano para perder uma perna, porque vai fatiando ali, né? E é muito pior do que o aterosclerose, porque dói muito. A tromboangiite, uma das características é a dor insuportável, né? Então, ele tem todo um sofrimento, perder uma perna. Aí ele continua fumando, perde a outra perna. Ele continua fumando, ele perde um braço. Amputação de membro superior por aterosclerose é muito rara. Acontece, dependendo do problema, mas é muito raro. No tromboangiítico, nem tanto. Tá certo? E ele vai e perde o outro braço. E tem uma foto icônica nos livros de vascular, que é um paciente que perdeu as duas pernas, os dois braços, então ele está só com os dois cotos e fumando com o coto ali, o que ele consegue segurar, tamanho o vício, né? Então, a tromboangiite, que é tão desconhecida, a gente teve... Eu tratei muito paciente com tromboangiite. Imagino que onde você é o centro de referência. Exatamente. Né? E aí a gente viu esse número diminuindo, porque, né, houve essa cultura de parar de fumar nos filmes, nos aviões, nas televisões, nos restaurantes, e agora não sei o que vai ser no futuro, porque são jovens, e jovens a gente fala é o quê? 15, 16, 17, 18 anos, né? Então, são muito jovens. E é engraçado, né, que tem pessoas, tô falando dos mais velhos, né, que já tem uma cultura de, eu fumei 30 anos na minha vida, 40 anos, mas não tenho nenhum problema de saúde. Então, faz os exames clássicos, né, que é o exame pulmonar, aí não tem nada de câncer, vai referente à pele. Mas acho que todo mundo acaba esquecendo da parte do vascular, que é a parte, né, que é o mais... Desastroso, né? Exatamente. E as pessoas falam, não tenho nada, mas quando você vai ver, pronto, já tá com as artérias tudo comprometidas. Então, essas pessoas, todo mundo, né, inclusive, fazer esses exames de uma rotina, virar rotina, né, exame de vascular, eu acho que é extremamente importante, principalmente para quem fuma, né? Isso é muito interessante, Bruna, porque existem pacientes que fumaram a vida inteira e vão morrer com 90 anos com um problema aparentemente não relacionado ao cigarro. O que isso significa? O que isso fala para a gente? Que a gente pode fumar? Não, significa que toda regra tem exceção, né? As doenças, e entra naquela da questão da causa e efeito do cigarro, elas são multifatoriais, né? Então, você tem aqui um grupo que fumou a vida inteira, outro que nunca fumou. Aqui também tem câncer, porque tem outros fatores.
Agora, aqui, a quantidade é muito maior. Então, você tenta estabelecer. E assim também com as doenças vasculares. Então, tem um indivíduo, claro, isso é uma informação correta, ele vai fumar a vida inteira e não vai ter um problema visível relacionado ao cigarro. Mas são exceções. Pode ser que você seja o sortudo, mas vai arriscar. Estatisticamente, mas vai arriscar, né? É igual a questão das vacinas, né? Por exemplo, pode ser que você tenha uma imunidade natural, mas e aí? Você vai arriscar com uma doença potencialmente grave? Então, o cigarro entra nesse quesito. Mas tem muita gente, e eu vou te falar, a gente como médico, é difícil realmente você chegar para um paciente de 90 anos e falar para ele, olha, você vai ter que parar de fumar. Né? Bom, na verdade é fácil falar, o difícil é que ele olha, eu não mesmo que ele tenha um já problema sério, e às vezes a família chega ali, né? Então, porque existem outros fatores, né? A gente costuma comparar com a alimentação, né? Na época da minha avó era feito a comida com a banha do porco, e aí hoje não pode comer gordura e tal. Mas com certeza naquela época não tinha alguns aditivos que a gente tem hoje, né? Então você tem que olhar a ciência, ela usa a matemática, mas ela não é exata. A medicina não é uma ciência exata, né? Ou não temos todos os dados ainda. E você, às vezes, está ali procurando ter esses dados, tá certo? Então, a gente tem que olhar pela maioria, né? O cigarro é um fator de risco grande para doenças sérias, potencialmente fatais, para a maioria das pessoas. Então, é por isso que a gente combate tanto hoje. O cigarro, de longe, faz mais mal do que o álcool. Não é que você pode ir lá encher a cara, não. Mas, assim, está comprovado cientificamente, entendeu? Que os problemas que o cigarro... E é um vício mais difícil que o do álcool, entendeu? Mais difícil até que outros vícios ilícitos. É bem difícil parar de fumar. Mas, como eu disse, hoje existe tratamento. O primeiro tratamento é ter uma consciência. E ir no médico. Muitos pacientes não vão porque tem medo que o médico vai dar sermão. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, assim, não é o papel do médico dar sermão. O médico não é uma entidade, um Deus, não é pai, entendeu? Não é padre. O médico é um profissional de saúde. Então, ele vai mostrar para o paciente o quê? Olha, vamos fazer alguns exames? Vamos ver. Quando você mostra para o paciente, explica, olha, para a sua idade, o seu sistema vascular já está desgastado. Mas agora ainda dá tempo de correr atrás. E correr atrás é simples. Eu falo, as medidas mais simples são as melhores. E são de graça. Aliás, vai até economizar, se ele parar de fumar, né? Se você fizer uma dieta, uma atividade física, isso vai fazer bem, não só para o sistema vascular. Vai fazer bem para a sua atividade psicológica, para o seu bem-estar. Para tudo, né? Bom, exatamente. Mas, assim, como o podcast tem um compromisso com o bem-estar, né? Quais seriam umas dicas para a pessoa que está assistindo a gente nesse momento e fala, quero parar de fumar? Então, querer, como eu disse, é fundamental. E antes a pessoa tinha que parar de uma vez. Quero parar de fumar e tinha que parar. Hoje você tem programas que você consegue diminuir aos poucos, você consegue substituir por, como eu disse, adesivos, né? Transdérmicos, chiclete de nicotina, medicamentos. E o medicamento vai tirar. Então, assim, para você é difícil parar de fumar. Imagina, se tem um remédio que você perde a vontade de fumar. Que ótimo! Agora, precisa ter um acompanhamento médico, né? Hoje é muito mais fácil com acompanhamento médico. Então, você precisa procurar um cirurgião vascular, precisa procurar um cardiologista, um pneumologista. Esses médicos que estão relacionados com os problemas do cigarro, né? Todos eles conseguem fazer esse tratamento.
Então, você está com problema, vá na nossa clínica, converse, não fique com medo de tomar sermão, entendeu? Né? E você vai conseguir, mas tem que querer. Você querendo é perfeitamente possível. E olha, é gratificante. É muito gratificante você atender um paciente e ele falar, doutor, faz 20 anos que eu não fumo, não sinto a menor vontade, hoje estou super bem e você sente a confiança na voz do paciente, ele está te mostrando que uma decisão que ele tomou lá atrás, muitas vezes com a ajuda de um profissional de saúde, hoje impacta positivamente na saúde dele. E o suporte psicológico também a gente não falou aqui, mas... Exatamente, como eu falei. Igual os grupos de AA, de narcóticos, a família, muito importante. Porque às vezes fica só na cobrança. O senhor tem que parar de fumar, mas a pessoa vai e fuma. O marido e a mulher, né? Se tem que parar de fumar, tem que parar os dois. É igual dieta, não pode Sim, sabotar. Tem que ser os dois. É o exercício da autoridade. O pessoal, o médico tem autoridade, mas na verdade não tem. Porque, por exemplo, se você não parar de fumar, o que é que o médico vai fazer? Vai te bater? Não. Agora, imagine se isso fosse através de um meio policial. Olha, você vai seguir por aqui. Não vai, você vai, entendeu? Mas essa questão familiar é importante, porque entra naquilo que a gente sabe que é do tabagismo passivo. Que é o pior, eu nunca fumei, mas sou casado com uma pessoa que fuma um maço por dia. Então, é o famoso fumando por tabela. Ou estou num ambiente onde todo mundo fuma, numa sala fechada, né? Então, as leis vieram aí para ajudar essa questão, mas dentro de casa, né, que você tem ali a sua autonomia, tem que ser um negócio combinado. Não pode, como eu disse, sabotar a dieta. E não dá, porque principalmente no começo, dá vontade. Então, tem gente que fala assim, eu só fumo quando eu bebo. É o famoso, né? Eu só fumo quando saio com os amigos. Então, se a pessoa está parando de fumar, ela vai ter que deixar aquele hábito por um tempo, vai ter que fazer um esforço, porque senão ela vai se sabotar. Lógico, vai dar vontade, né? Mas é por um tempo. Porque depois que, vamos dizer assim, a gente conseguiu eliminar o vício mesmo, aí a pessoa vai sair, ela vai até olhar e vai falar, nossa, como é que eu fumava, meu Deus, que loucura. Bom, eu acho que a gente teve uma excelente discussão aqui, né, sobre tabagismo, cirurgia vascular. Dr. Charles, quer falar alguma consideração à audiência? Sim, a minha consideração final é um apelo aos jovens, né? Tomem muito cuidado, não é sermão. O cigarro eletrônico é uma coisa nova e, apesar de novo, já está explícito que faz tão ou mais mal que o cigarro convencional. Então, tome cuidado, tenha a sua personalidade própria, né? Não acho que você não vai ser aceito num grupinho porque você não fuma, porque você não faz as mesmas coisas. Você vai ser aceito, né? Porque você tem capaz de tomar suas próprias decisões. É isso que torna um adolescente um adulto. Alguém capaz de tomar suas próprias decisões. Você não gosta de cigarro, você não quer, não curte, não vai fumar. Os outros, tudo bem. Aí lá na casa dele, tudo bem. Então, um apelo. E a quem quer parar e não consegue, procurar ajuda. Porque é difícil. Mas com ajuda, fica muito mais fácil. Sem dúvida. Doutora Bruna? Eu vou só enfatizar, né, o que o Dr. Charles falou da importância, né, de alertar, por conta que, com certeza, daqui a alguns anos vão inventar mais alguma outra coisa para poder substituir esses novos, né, que vão se tornar velhos no futuro, para não entrar realmente nessas modinhas e quanto isso pode atrapalhar não só na questão, né, do vascular ou por conta de câncer, mas também por conta de nutrientes, que pode atrapalhar também na questão da alimentação e focar num todo, né? Pode atrapalhar na atividade física, né? Então, acho que o cigarro, independente do que pode ser, ela atrapalha de uma forma geral, né? Na saúde daquele indivíduo, do jovem, dos mais velhos. Então, fica realmente um alerta para
realmente evitar, parar ou não entrar nessas modinhas, porque sempre vai existir modas, né? Então, hoje é o cigarro eletrônico. Daqui 10 anos, 5 anos, pode ser uma outra coisa. Então, não entrar nesses conflitos aí. Bom, por fim, eu gostaria só de salientar que a Clínica 100, ela apoia, né, o combate ao tabagismo, tá? Estatisticamente, eu acho que a gente tem dados para falar que não faz bem. Tá? No mais, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do 100cast. Eu sou Anderson Rodrigo e o nosso objetivo é divulgar ciência, bem-estar e saúde. Fico feliz com a audiência de vocês e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos.